Gabi Brown é a personagem que gerou incontáveis debates na internet. Entre seus fãs e seus haters, ela é uma personagem nova que conseguiu chamar muito a atenção e fazer com que as pessoas olhassem mais para ela do que para o próprio protagonista. Não dá para entender porque algumas pessoas amam tanto a Gabi, após ela acertar em cheio a Sasha. Mas o que não dá para entender mesmo é porque você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. É sério, o seu like ajuda demais e me motiva a fazer mais vídeos como esse. E é claro que se você gosta de Attack on Titan, você tem que se inscrever nesse canal e ativar o sininho com todas as notificações para não perder quando saírem os novos vídeos. Vamos falar agora da personalidade mais difícil de Shingeki no Kyojin, a odiada e amada Gabi Brown. Gabi nasceu e cresceu no distrito de Libério, que foi como Marley organizou o povo eldiano. Os eldianos que vivem em Marley são uma espécie de munição. Eles são controlados e eles são estocados. Eles são tratados como qualquer coisa, menos como seres humanos. Eles ficam guardados ali, completamente vigiados, e os recursos financeiros deles são reduzidos. Ou seja, o povo de Libério tem menos acesso à saúde, educação, segurança e recursos básicos até como alimentação. Eles são privados desses recursos exatamente para que Marley crie uma necessidade. Essa necessidade faz com que o povo eldiano que vive em Marley queira mudar de vida, queiram condições melhores. E a própria Marley, dentro da sua estratégia, criou essa solução. Eles dizem: já que vocês são um povo que podem se tornar titãs e vocês querem mudar de vida, que tal se vocês se tornarem titãs para Marley? Sendo assim, Marley vende que o eldiano que serve a Marley se tornando titã ganha todos os benefícios de um cidadão marleano e de quebra a sua família também é beneficiada. Então uma pessoa eldiana pode se tornar um herói, se tornando titã, recebendo um poder de um dos titãs originais e assim ganhando vários benefícios junto com a sua família. Naturalmente, essa situação de pobreza e controle dos eldianos faz com que nasçam doenças, e muitos deles, como o pai da Pieck, por exemplo, têm doenças incuráveis que precisam ser tratados com remédios caríssimos. Esse tipo de coisa é o que motiva vários jovens a entrarem no exército de Marley e se alistarem como candidatos a guerreiros. Alguns deles conseguem passar e conseguem dar melhores condições para sua família. Gabi nasceu nesse tipo de cenário. Enquanto criança, Gabi estudou nas escolas de Marley, onde todos os livros, toda a didática e toda a educação é centrada em falar que o povo de Parades é ruim. Que o povo de lá, apesar de ser eldiano igual eles, se tornaram demônios, se tornaram criaturas malignas, e isso é repetido para eles constantemente. Isso é uma jogada dos próprios líderes de Marley. Eles decidiram falar que o povo das muralhas não é bom, exatamente porque no passado eles eram muito poderosos, e Marley sabe como o povo das muralhas são poderosos e eles podem dominar o mundo. Sendo assim, eles tratam os eldianos que estão em Marley como aliados e ensinam eles que o povo das muralhas não é bom, assim eles não podem se aliar, porque se os eldianos de dentro das muralhas resolverem se aliar com os eldianos fora das muralhas, o mundo poderia ser tomado novamente por aqueles que controlam o poder dos titãs. E durante muitas eras, o povo eldiano dominou todo o mundo. Nesse pequeno período da história que acontece o anime e o mangá, Marley conseguiu tomar o poder para ela, mas não foi isso que aconteceu a maior parte do tempo. Ou seja, Marley agora tem todo o cuidado para fazer com que os eldianos que estão com eles não se tornem seres rebeldes e extremamente poderosos. E para isso, eles fazem todo um sistema de lavagem cerebral nas crianças, para elas já crescerem acreditando nessa história de demônios. E uma dessas crianças que foi completamente influenciada foi a própria Gabi. Ao ser ensinada que isso é a forma correta de se viver, Gabi decidiu dar o seu melhor. E ela via Reiner como um exemplo. Ela sempre admirou muito Reiner e decidiu seguir os seus passos. Assim, ela se tornou guerreira. Mesmo sendo mulher e sendo considerada por muitos mais fraca, Gabi queria provar que era forte, que era capaz e que iria herdar um poder de titã e estar na frente de batalha, além de prover sozinha uma situação melhor para toda a sua família. E assim Gabi fez.
Em todas as batalhas que ela se envolveu, ela mostrou destaque, mesmo com pouca idade. Ela mostrava muita inteligência, atitude, capacidade de desenvolver estratégias militares de uma forma muito rápida. E isso fez com que ela ganhasse muito destaque. Na Batalha do Forte Slava, a Gabi sozinha conseguiu derrubar uma arma nova, um trem anti-titã, que os próprios titãs estavam tendo problemas. Ela usou da sua aparência frágil para enganar os atiradores, e assim conseguiu se aproximar. Fingindo que estava machucada, ela levou uma bomba amarrada em seus pés. E quando ela se aproximou o suficiente, ela conseguiu acertá-los em cheio. Não é exagero dizer que a guerra só terminou por conta da Gabi. As atitudes dela fizeram Marley vencer. Logo, os oficiais de Marley com certeza devem pensar o que uma pessoa como ela faria se ela tivesse um titã. Ela seria com certeza a mais notável usuária de titã do seu tempo. E assim Gabi ficou feliz. Sempre observada por Falco, ela estava sempre na frente e tirava sempre as notas mais altas. Falco queria protegê-la porque gostava dela, e não queria que ela se tornasse uma titã, mas ela estava destinada a isso, ela estava determinada, ela queria que isso acontecesse de todas as formas, e não importava para ela o preço que ela teria que pagar para conseguir fazer tudo isso. Até que chegou um momento que as coisas começaram a ficar mais sérias. Vários líderes mundiais se reuniram em um grande festival, e quem estava comandando era Willy Tybur, que é de uma nobre família, que há várias gerações guarda o poder do Titã Martelo de Guerra. Ele decidiu contar uma história antiga, e depois de terminar a história, ele disse que todos eles se uniriam para destruir a Ilha Parades. Isso é, pegar o poder do Titã Fundador para eles, para que o Fundador não fosse um problema no futuro. E assim, enquanto eles estavam declarando guerra contra essa ilha, Gabi, das cadeiras, assistindo aquele espetáculo, vê um gigantesco raio partindo um prédio e dele sai um gigante. E essa é a primeira vez que Gabi vê ele tão de perto. Ele começa a destruir e a massacrar tudo o que está pela sua frente, inclusive os amigos mais próximos de Gabi. Eles foram esmagados pelos destroços e a violenta ira de Eren e Yeager. Gabi ficou chocada e frustrada, mas como sempre, ela não deixou a tristeza tomar conta. Ela tem uma gestão de emoções e sentimentos muito boa, e o que ela jogou na frente foi ódio e atitude de batalha. E quando ela viu seus companheiros sendo eliminados pelo povo de Parades, ela decidiu lutar, ela decidiu agir, e ela faria o que fosse preciso, independentemente da sua vida estar em risco. Sendo assim, Gabi pegou um rifle e saiu correndo. Ela conseguiu se agarrar em uma corda do dirigível e foi se arrastando até chegar lá em cima. Um fato bem inacreditável para a idade dela. Quando ela chegou lá em cima, os tripulantes estavam bem distraídos e não viram quando ela armou e atirou contra Sasha. Um tiro certeiro que tirou a vida da garota da batata e que deixou todo mundo triste, mas todo mundo irritado. Gabi nesse dia tomou uma surra, e após as pessoas se acalmarem, eles decidiram não jogá-la lá de cima. Não que ela tenha sido perdoada, mas ela encontrou uma certa misericórdia, uma compaixão. Isso começou a deixar Gabi confusa. Afinal, aquelas pessoas deveriam ser como demônios. A sua missão de subir aquele dirigível deveria ser a última missão da sua vida. Afinal, ela se encontraria com pessoas terríveis que fariam muito mal a ela de diversas formas. Mas isso não aconteceu. E uma das outras pessoas que ela admirava muito, o Zeke, estava do lado daquele povo. Isso deixou Gabi ainda mais confusa. E ela foi levada para a Ilha Parades. Já na Ilha Parades, ela se encontrou com a família de Sasha, os pais dela e os irmãos. E por mais estranho que pareça, eles trataram ela bem. Ela comeu na casa deles e ela começou a descobrir que o povo de Parades, na verdade, era exatamente igual os Eldianos que viviam em Marley. Não havia diferença alguma. Tudo que contaram para ela era mentira. Mas será que já não era tarde demais para Gabi ver a realidade? Ela já tinha feito tanto, ela já tinha acreditado tanto. E agora esse choque de realidade deixa ela cada vez mais confusa. E toda vez que um Eldiano de Parades é gentil com ela ou mostra algum tipo de misericórdia, ela fica cada vez mais confusa. Chegando ao ponto dela entender que o povo de dentro das muralhas não tem nada de diferente do povo dela. Tudo que ela ouviu desde quando ela era criança foi uma mentira. E a pessoa que ela matou era inocente. Sendo assim, ela escuta a família de Sasha falando que espera que ela esteja bem, mesmo sabendo que foi ela que eliminou Sasha. Isso causa um grande transtorno em Gabi, e talvez o último, quando ela finalmente aceita que o povo de Parades não são demônios. Ela se arrepende de tudo que ela fez, de tudo que ela é e até da forma que ela pensa. Gabi passou a sentir ódio de si mesma, do que ela era e do que ela havia se tornado. E de quebra, passa a entender um pouco mais o sentimento do povo de Parades.
foi oprimido e estava totalmente ameaçado por grandes potências mundiais querendo destruir uma pequena ilha. Tudo que eles fizeram foi revidar. Afinal, eles estavam encurralados. Mesmo assim, Gabi sabe que Eren Yeager e Zeke podem ser uma ameaça. Não para Marley, porque ela já não liga tanto para isso, mas para o povo que vive em Marley, o povo eldiano, já que ela ainda tem família e ela preza muito por eles. Seguindo essa lógica, ela e Colt vão buscar o Falco. E o Falco se declara para ela. Cada vez mais coisas complicadas estão acontecendo na mente de Gabi. E diante dela tem um rifle anti-titã. Eren Yeager está indo na direção de seu irmão para ativar o poder do Titã Fundador. Isso causa medo, tanto em Marlianos quanto Eldianos, porque ninguém sabe de fato o que realmente vai acontecer. Zeke dá seu grito e todas as pessoas que beberam o seu líquido espinhal se tornaram titãs, incluindo Falco. É então que Gabi mira na cabeça de Eren Yeager e atira, acertando ele em cheio. Isso fez com que a cabeça de Eren caísse nas mãos de Zeke e que o poder do Titã Fundador fosse ativado de uma forma bizarra que nunca foi ativado antes em toda a história dos Titãs. E também não é exagero dizer que Gabi foi quem ativou o estrondo, porque sem ela, talvez as coisas não teriam acontecido dessa forma. Gabi foi a responsável por fazer Eren e Zeke se tocarem, e também foi a responsável por fazer com que Eren ativasse o estrondo e com ele eliminasse 80% da população mundial. Depois que o estrondo terminou, Gabi é vista andando com Falcon e com Levi, alguns anos depois. Aparentemente eles estão felizes. E ela que viveu uma vida tão turbulenta, agora parece que finalmente pode viver uma vida tranquila e em paz. Essa foi a história completa de Gabi Brown. Se você gosta de história dos personagens, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.